O tempo é uma dimensão fundamental da existência humana e é algo que está presente em tudo o que fazemos. É o que nos permite medir o quanto algo durou ou quanto tempo ainda falta para que algo aconteça. O tempo é uma coisa muito subjetiva e pode parecer passar mais lento ou mais rápido dependendo do que estamos fazendo ou do nosso estado de espírito. Algumas pessoas acham que o tempo passa muito lentamente quando estão entediadas, enquanto outras acham que o tempo voa quando estão envolvidas em atividades divertidas ou importantes. O tempo também tem uma relação muito próxima com o espaço. A noção de tempo é inseparável da noção de movimento, e o tempo é medido pelo movimento de objetos no espaço, como o movimento dos planetas em torno do Sol ou o movimento dos ponteiros de um relógio. O tempo também pode ser dividido em diferentes unidades como segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. Cada uma dessas unidades de tempo tem sua própria escala, e é importante entender como elas se relacionam para podermos medir o tempo de maneira precisa. O tempo também tem uma dimensão histórica, e é importante para nós entender o passado para podermos entender o presente e o futuro. O passado é o que nos trouxe até onde estamos agora, e o futuro é o que nos espera adiante. Mas o tempo também é algo muito misterioso, e muitas pessoas se perguntam se existe um limite para o tempo, ou se ele é infinito. Alguns filósofos e cientistas acreditam que o tempo é uma ilusão, e que, na verdade, tudo ocorre ao mesmo tempo. Outros acreditam que o tempo é uma dimensão real e que está sempre avançando, mas ninguém realmente sabe ao certo. O que sabemos é que o tempo é uma coisa muito valiosa e que devemos aproveitá-lo da melhor maneira possível. É importante lembrar que o tempo passa muito rapidamente e que devemos fazer o melhor uso dele enquanto podemos. O tempo é algo que todos nós experimentamos e sentimos, mas é muito difícil de definir exatamente o que é. Alguns dizem que é apenas uma ilusão, enquanto outros argumentam que é uma força real que molda o universo. Independentemente de como vejamos, é inegável que o tempo é um aspecto fundamental da nossa existência e da maneira como vivemos o mundo. Mas o que é o tempo, exatamente? Alguns dizem que é uma medida da duração de um evento, enquanto outros afirmam que é uma dimensão como o espaço. Alguns argumentam que o tempo é uma construção humana, criada para organizar e medir a duração dos eventos. Outros dizem que o tempo é uma força fundamental da natureza como a gravidade. O que sabemos é que o tempo é algo que passa sempre que algo muda. Quando algo muda, dizemos que o tempo passou. Por exemplo, quando uma flor floresce, podemos dizer que o tempo passou desde que a semente foi plantada. Quando envelhecemos, dizemos que o tempo passou desde que nascemos. E quando observamos o universo, vemos que as estrelas e galáxias estão se movendo e mudando, o que nos leva a concluir que o tempo também está passando no universo inteiro. O tempo parece ser uma coisa muito simples, mas na verdade é muito complexo e está cheio de mistérios. Por exemplo, por que o tempo sempre parece passar mais lento quando estamos fazendo algo que gostamos, mas passa muito mais rápido quando estamos fazendo algo chato? Por que o tempo parece passar mais lento à medida que envelhecemos? E por que o tempo parece se comportar de maneira diferente em diferentes condições, como perto de um buraco negro ou em uma situação de alta velocidade? Essas são apenas algumas das muitas perguntas que ainda temos sobre o tempo, e provavelmente nunca teremos certeza absoluta sobre o que é realmente. No entanto, isso não nos impede de tentar entender o tempo e usá-lo da melhor maneira possível. Afinal, o tempo é algo que todos nós temos e é algo que todos nós valorizamos muito. Portanto, vale a pena tentar entender o que é e como podemos usá-lo da melhor maneira possível.